Eu quero, inicialmente, aqui, apontar algumas características importantes do parágrafo de introdução. A primeira característica que eu quero estabelecer com vocês, assim como uma orientação para que você aplique, é que esse parágrafo introdutório, ele deve conter entre 5 e 7 linhas. São requisitos essenciais desse parágrafo. Em primeiro lugar, a contextualização e a relevância atual do tema. É importante que você, ao apresentar no teu parágrafo introdutório o tema, que você contextualize esse tema por intermédio aí de técnicas como uma contextualização histórica e que você apresente a sua tese. Retomando o conceito de tese, tese é uma afirmação, é a opinião, o ponto de vista do autor. E eu quero fazer aqui uma consideração sobre todas as vezes que nós falarmos o ponto de vista do candidato, do aluno, entenda que esse ponto de vista ele tem um modo de ser apresentado. Já apresentei em outras ocasiões, comentei aqui com vocês, que você deve evitar os pronomes pessoais do tipo eu acho, eu penso, eu acredito. Nós vamos sempre construir o nosso ponto de vista, né, na perspectiva textual, utilizando o índice de indeterminação do sujeito. Então você pode utilizar observa-se, acredita-se, inclusive nesse parágrafo introdutório. Então, para ilustrar, eu vou apresentar para vocês alguns bons exemplos, né, sobre o tema do Enem de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e nós vamos analisar quais foram as estruturas de composição que esses candidatos utilizaram. Vamos lá. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial da nova casa, Zweig escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: Brasil, País do Futuro. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Nesse sentido, é preciso entender as suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. Então vamos lá, gente. O trecho destacado acima demonstra a clara opinião, né, dessa autora a respeito do tema. As medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil são ineficientes. Esta é a tese. Quando a candidata faz essa afirmação, lembre-se, o conceito de tese é uma afirmação que você faz sobre o assunto que foi posto em debate. Nós podemos fazer afirmações sobre qualquer assunto, inclusive fazendo uma afirmação que o assunto ele possui múltiplas perspectivas. Vamos imaginar um tema sobre transporte público. É possível fazer uma afirmação que o transporte público em muitas cidades ele mostra-se ineficiente. Ou seja, a tese é uma afirmação. E analisando essa produção textual dessa candidata, a escolha dos verbos no presente, olha, se observa e percebe-se, e a menção de que esse problema ocorre no Brasil, são elementos que contextualizam o tema no tempo e no espaço. Observem que a escolha dos vocábulos também demonstra a relevância do assunto. Por exemplo, quando ela utiliza deficiência das medidas, luta contra a intolerância, profecia não saiu do papel, todos esses vocábulos, todas essas construções denotam também o nível de criticidade da candidata. Então, estamos observando as características gerais de redações que obtiveram a nota máxima no Enem. Vamos continuar analisando mais um exemplo de uma redação que obteve a nota máxima no Enem. Vamos lá. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto,
A lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Observem que a opinião do autor está claramente definida. A intolerância religiosa no Brasil é um problema antigo e que perdura até hoje. Esta é a tese que o candidato defende. E a contextualização do tema, no tempo e no espaço, se observa pelos usos dos verbos no presente, quando ele utiliza os vocábulos, olha, sugere, dificultam, configura, e das expressões século XXI no país. E a relevância do assunto está expressa em imposição de dogmas e violência, lenta mudança, receio de denunciar e grave problema social. Então, gente, quais são os requisitos essenciais da introdução? Lembre-se, tem que apresentar uma tese, mais a contextualização e relevância do tema. Esses são requisitos essenciais de um parágrafo que atende aí os requisitos de ser um parágrafo nota 1000 no Enem. Então, feitas essas considerações, eu quero partir agora para uma análise com vocês de outros parágrafos. Nós vamos fazer aqui um panorama geral das construções e dos requisitos dos parágrafos e depois nós vamos para uma etapa mais prática, como escrever cada um desses parágrafos. No parágrafo de desenvolvimento, os argumentos que fundamentaram a tua tese, eles vão ser desenvolvidos. A sua tarefa nesses parágrafos vai ser a de aprofundar os argumentos e especificá-los. Eu recomendo que você reserve aí para o desenvolvimento no mínimo 2 e no máximo 3 parágrafos. A quantidade de linhas, obviamente, vai depender de quantos argumentos você escolher abordar na discussão do tema. Cada parágrafo do desenvolvimento, de acordo com a minha recomendação, pode conter entre 7 e 8 linhas, no caso aí de 2 parágrafos. E o que nós temos que ter em parágrafos de desenvolvimento? Gente, aprofundamento e a especificação. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é como desenvolver os argumentos. Nós, ao longo do nosso curso, vamos estudar várias estratégias. Nós temos a argumentação por exemplos, a argumentação por dados estatísticos, por pesquisas, por fatos comprováveis, por citações de depoimentos, por pequenas narrativas ilustrativas, por alusões históricas, por comparações, enfim, existem várias formas de se construir parágrafos argumentativos. Vamos agora analisar uma redação que obteve nota 1000 e ela aponta algumas das estratégias que a gente vai ampliar e vai aprender ao longo do nosso curso. São trechos referentes às redações de 2017, cujo tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vamos lá para o exemplo. Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios, e a religião que os nativos seguiam, a exaltação da natureza, era suprimida. Além disso, a população africana que foi trazida como escrava também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural. É relevante notar que ainda hoje as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral veiculados pelas mídias com grande frequência. Então, analisando esse texto, a autora ela defende a ideia de que a intolerância religiosa é um comportamento frequente e que deve ser erradicado no Brasil. Ela inicia o parágrafo afirmando que esse é um problema antigo e que remonta aí ao período colonial. Para desenvolver essa ideia, essa tese, a autora ela utiliza algumas técnicas. Primeiro, ela utiliza a alusão histórica, ela utiliza exemplos, comparações entre épocas distintas,
Utilizou também dados estatísticos e a autora não apresentou, né, os dados estatísticos, mas ela conseguiu compreendê-los e usá-los em sua argumentação. Vamos continuar aqui na análise dessa construção desses parágrafos de desenvolvimento. Olha lá, em primeiro lugar, é notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao se tratar de algo tão pessoal como a religião. Prova disso é a presença da não aceitação das crenças alheias em diferentes religiões e momentos históricos, como no Império Romano Antigo, como as perseguições aos cristãos na Europa medieval, como as cruzadas e no atual Oriente Médio, com os conflitos envolvendo o Estado Islâmico. Também pode-se comprovar a existência da intolerância religiosa pela frase popular: religião não se discute, que propõe ignorar a temática para evitar os conflitos evidentes ao se tratar do assunto. Desse modo, nota-se que a intolerância não se restringe a um grupo específico e, de certa forma, natural ao ser humano, o que, porém, não significa que não pode ou não deve ser combatida. Nesse parágrafo, o autor do texto ele reconhece a importância de se aprofundar o tema e ele recorre às seguintes técnicas argumentativas. Claramente, a gente já pode identificar alusão histórica, comparações entre épocas e lugares diferentes, ele utilizou exemplos e fatos comprováveis. Esses são apenas 2 exemplos de como o desenvolvimento pode ser construído dentre as inúmeras possibilidades. Mais adiante, com as nossas aulas, você verá que nós vamos apresentar um passo a passo para a construção de parágrafos que a gente analisou aqui nestes 2 exemplos de redações que obtiveram a nota máxima no Enem. O parágrafo de conclusão é o último parágrafo do seu texto e é ele que vai apresentar o fecho de toda a discussão. Aqui, nesse parágrafo, não é permitido adicionar informações novas. O que geralmente se percebe num parágrafo de conclusão é que os participantes procuram reafirmar a tese, buscando, de certa forma, imprimir no texto a unidade textual, aquilo que nós chamamos de coesão e coerência, e também apresentar, no caso do Enem, a proposta de intervenção detalhada relacionada à discussão que foi desenvolvida aí nos parágrafos anteriores. A minha recomendação é que você reserve para esse parágrafo de conclusão em torno aí de 9 linhas. E quais são os requisitos indispensáveis para um bom parágrafo de conclusão? Bom, você vai fechar o teu texto, reafirmando a tese com o detalhamento da proposta de intervenção. Então eu quero agora analisar com vocês alguns trechos que foram retirados aí da cartilha de redação do Enem de 2017. O tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então vamos analisar se estes parágrafos eles cumpriram plenamente os requisitos de um parágrafo nota 1000. Vamos lá. A fim de garantir, portanto, a equidade na garantia de direitos à população, são necessárias transformações na sociedade brasileira. O Ministério da Educação, primeiramente, deve inserir à matriz curricular estudantil debates e estudos antropológicos acerca do processo de formação do país, de modo a valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da identidade brasileira. Ademais, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social a realização de palestras, sarais e exposições que exaltem a importância do respeito à diversidade religiosa do Brasil. Por fim, cabe às secretarias de segurança pública a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes que envolvam intolerância religiosa, de modo a intensificar o combate a tal preconceito. Afinal, somente com a cooperação entre Estado e sociedade será possível lutar contra a intolerância, um mal que ameaça o Brasil. É importante salientar que, embora seja um direito constitucionalmente garantido a todos, a liberdade religiosa na prática não é garantida de forma isonômica. A população desconhece o processo de formação da nação. A falta de punição aos infratores impede o respeito à diversidade cultural. Então, você consegue perceber
como as propostas de intervenção estão relacionadas às informações apresentadas na introdução. Além disso, brilhantemente, a autora conseguiu detalhar na sua proposta o quem deve fazer o que, o como e o para quê. Quais foram aí os agentes sociais envolvidos nessa proposta de intervenção para solucionar, o problema que foi posto em debate? Ela mobilizou, vamos analisar junto aqui, olha, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, as secretarias de segurança pública, a sociedade. E o que cada um desses agentes sociais deve fazer? Inserção aí, olha, por exemplo, de debates e estudos antropológicos, a matriz curricular estudantil, a realização de palestras, sarais, exposições sobre o respeito à diversidade religiosa no Brasil, a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes que envolvam a intolerância religiosa. Ela também apresentou o como, a cooperação entre Estado e sociedade, e o para quê, para valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da identidade brasileira, para intensificar o combate a tal preconceito. Além de ser possível estabelecer a ligação entre a introdução e a conclusão do texto, a autora demonstrou um bom conhecimento de mundo ao mencionar, órgãos, ministérios de Estado e as secretarias de segurança pública e relacioná-los a ações de sua competência. Dessa forma, fica fácil identificar que a conclusão deve conversar com o restante do texto. Então, é interessante que vocês observem que o parágrafo introdutório, ele delimita, ele vai circunstanciar aquilo que vai ser desenvolvido no teu texto. E, por isso, eu mais uma vez quero reafirmar que a conclusão ela vai conversar com a introdução de forma detalhada. Então, a proposta de intervenção, ela deve, inclusive, ter um requisito chamado respeito aos direitos humanos. Mas percebam que todo o texto ele é construído a partir do requisito da direcionalidade. A forma como você constrói o teu parágrafo introdutório vai direcionar como você vai desenvolver todos os outros argumentos. Já comentamos anteriormente que um texto que não é coerente é um texto que começa defendendo uma ideia e desconstrói essa ideia, essa tese, e no final desse texto, no parágrafo de conclusão, você percebe claramente uma contradição entre aquilo que foi afirmado na introdução e aquilo que foi colocado aí no parágrafo de conclusão. O respeito aos direitos humanos vai muito além de simplesmente não incluir ideias que compactuem com a antiga expressão olho por olho, dente por dente. É óbvio que não se pode defender a vingança com as próprias mãos, ou a guilhotina, ou a fogueira, o enforcamento, até porque todos esses itens eles vão contra o ordenamento jurídico brasileiro. O que não podemos ignorar é que há outras ideias, muitas vezes muito mais singelas, que importam no desrespeito aos direitos humanos. Então, qualquer proposta, qualquer parágrafo ou qualquer intenção no teu texto que sujeita ou dominar o indivíduo sem a atuação das instituições estatais competentes é desrespeitar os direitos humanos. Então, a atuação no sentido de punir o transgressor deve se dar mediante a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas aí, ou seja, o Poder Judiciário, as leis, a polícia, e tudo o que você vai construir nos teus parágrafos deve levar em conta o respeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Já que nós conversamos sobre esses aspectos gerais, agora nós vamos para técnicas para a construção de parágrafos. E, para falar sobre essas técnicas de construção de parágrafos, nós precisamos antes ter bem claro o que é um parágrafo. Gente, parágrafo é um grupo de períodos organizado em que você desenvolve uma ideia principal. Em outras palavras, cada ideia principal merece um parágrafo só para ela. Se o assunto mudou, você vai abrir um novo parágrafo. Graficamente, o parágrafo é caracterizado por um afastamento inicial da margem esquerda. Isso é importante na sua redação, que você deixe esse afastamento bem claro, beleza? Então,
Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na sua opinião, existe um tamanho certo para parágrafo? Você já ouviu em algum lugar alguém dizendo assim, olha, escreva um parágrafo, os parágrafos devem ter sempre a mesma quantidade de linhas? Gente, não existe no edital, não existe em nenhum manual uma regra relativa à quantidade de linhas em cada parágrafo, ou um tamanho para cada parágrafo. Porém, na sua redação, você deve usar de uma estratégia para organizar os seus parágrafos. O Enem ele exige que você escreva no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas em toda a tua produção textual. Então, olha, destine aí para o parágrafo de introdução entre 5 e 6 linhas. E para os parágrafos de desenvolvimento, entre 7 e 8 linhas. E o parágrafo de conclusão, conforme nós já falamos anteriormente, aí, entre 9 e 11 linhas, até porque vai ser um parágrafo onde você vai aprofundar a tua proposta de intervenção. Mas, então, como que a gente inicia um parágrafo? Gente, para muitos alunos isso é uma grande dor de cabeça, né? Então, fica aquela sensação de solidão quando você observa aquela folha em branco e você não sabe como desenvolver um parágrafo. Então agora nós vamos tratar sobre as técnicas de composição do parágrafo. Fizemos algumas considerações gerais, né, sobre o parágrafo introdutório, analisamos algumas redações que obtiveram a nota máxima, quais foram as estratégias que esses candidatos utilizaram e agora nós vamos aprender as técnicas para iniciar um parágrafo introdutório, um parágrafo que cumpra os requisitos que são levados em conta aí pelos examinadores, beleza? Então, a primeira técnica que eu quero conversar com você é a técnica chamada tópico frasal. Essa é uma técnica bastante utilizada. O tópico frasal é composto por um ou mais períodos curtos e funciona como uma síntese, um resumo do que vai tratar o parágrafo. Ele apresenta o assunto do parágrafo ao leitor. Essa é uma técnica muito segura, pois ela vai conferir aqueles requisitos que a gente comentou no início dessa nossa aula, né? Os requisitos de objetividade, coerência e unidade, que é essa coesão ao seu parágrafo. Então, antes de checar os exemplos, é necessário que você saiba que o tópico frasal geralmente aparece sob a forma de uma declaração no texto dissertativo argumentativo. Mas afinal, o que é uma declaração? Gente, por meio de uma declaração, você afirma ou nega algo. Então vamos observar este exemplo abaixo de uma redação que obteve aí a nota máxima no Enem. Primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Aqui, gente, nós temos uma declaração, uma afirmação que se faz sobre o assunto posto em debate. Olha como o candidato continua desenvolvendo. Então, quando alguém assiste ou lê uma notícia sobre políticos da bancada evangélica que são contra o aborto e repudiam homossexuais, esse alguém tende a pensar que todos os seguidores dessa religião são da mesma maneira. Como já disse Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural, a mídia cria certos estereótipos que tiram a liberdade de pensamento dos espectadores, forçando imagens muitas vezes errôneas em suas mentes. Retomando, por exemplo, o exemplo dos evangélicos, de tanto que são ridicularizados por seus costumes e crenças na televisão e na internet, pelos jornais, destacarem a opinião de uma parte dos seguidores dessa religião, criou-se um modelo do típico evangélico, que é ignorante, preconceituoso e moralista, o que infelizmente foi generalizado para todos os fiéis. Este é um exemplo de parágrafo relativo ao desenvolvimento. Então, você percebe como o primeiro período, esse que está destacado, ele resume o conteúdo do parágrafo todo. Esse é o tópico frasal. O aluno fez o primeiro período, ele utilizou, né, a técnica para fazer uma declaração, uma afirmação. E nos períodos seguintes, ele utilizou exemplos e fatos, bem como usou uma citação indireta, né, um argumento de autoridade para desenvolver
o tópico frasal com o objetivo de comprovar que o ser humano é, de fato, influenciado por tudo o que ouve e vê. Então vamos agora para mais uma técnica, a técnica de introdução chamada interdisciplinariedade. Beleza? Interdisciplinariedade é a capacidade de o texto conversar com outras disciplinas. Você pode conversar, por exemplo, com literatura, história, sociologia, filosofia, direito, dentre tantas outras áreas do conhecimento. Isso, gente, faz com que o seu texto ele se torne mais rico, ele se torne mais qualificado. Além disso, a demonstração de conhecimento de mundo é um aspecto avaliado na competência 2. Inclusive, se você não assistiu a aula das competências, lembre aí de você, no final dessa aula, assistir as aulas que nós montamos que falam das competências e dos critérios de avaliação do Enem. Então vamos agora para um texto que utilizou essa técnica, né? Que é uma alusão motivadora, essa interdisciplinariedade, e vamos observar como esse candidato, nessa redação do Enem de 2016, construiu esse parágrafo com um diálogo aí literário que ficou bastante interessante. Vamos lá. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Observem que nesse parágrafo introdutório, muito sabiamente, o autor do texto fez a literatura, ou dialogou com a literatura, fez a literatura conversar com uma dissertação argumentativa. Então, por meio de um texto de Machado de Assis, houve uma conexão com esse texto dissertativo argumentativo. Esse é um ótimo exemplo de interdisciplinaridade. Então, para usar esse recurso, é preciso que você tenha conhecimento de mundo, que você tenha um hábito de leitura, um repertório de vivências e você traga para o seu texto o conhecimento que você adquiriu em todos os anos da sua vida escolar. Você pode trazer, por exemplo, filmes, livros, todo o conhecimento que você adquiriu também fora da escola pode ser utilizado na composição do parágrafo introdutório. Então, você deve demonstrar que você aprendeu e que você está atento ao que acontece ao seu redor. Então, gente, há diversas formas de usar a interdisciplinariedade. Na verdade, quando você faz uma alusão histórica ou se reporta a uma lei, como a Constituição Federal, por exemplo, você está utilizando a interdisciplinariedade. Outro exemplo de interdisciplinariedade é quando você menciona uma frase famosa de alguém importante, um filósofo ou um sociólogo. Tanto pode ser uma citação direta, quando você repete exatamente o que foi dito, e por isso são necessárias a utilização do recurso gráfico das aspas, quanto a citação indireta, que é quando você exprime a essência do que foi dito, reafirmando com as suas próprias palavras. Então, gente, esses recursos são recursos muito interessantes na composição do teu parágrafo introdutório.